Hoje é quarta-feira, amanhã é dia do Fluminense enfrentar o Cerro Porteño aqui em Assunção, no Paraguai. E eu tô chegando com mais informações aqui no canal do Lessa. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Uma excelente quarta-feira para você que já tá aqui ligadinho no canal do Lessa para ficar muito bem informado sobre Fluminense. E é isso que vai acontecer a partir de agora. Afinal de contas, ontem o dia foi extremamente movimentado. Ainda estão surgindo algumas notícias e eu vou trazer aqui alguns detalhes exclusivos em relação ao afastamento dos 4 jogadores, Cauã Elias, John Kennedy, Arthur e Alexander, acrescentar algumas informações. Ontem a gente recebeu também o Fluminense aqui em Assunção, no Paraguai, no hotel onde o Flu ficará hospedado, o hotel aqui da Comebol. Quem não assistiu o vídeo, confere, tá? Publiquei ontem à noite aqui no canal do Lessa, dá uma conferida lá, porque o Renato Augusto falou sobre o assunto e, é claro, sempre muito importante a gente ter a palavra de um dos jogadores mais experientes desse elenco, apesar de ele ter chegado agora, recentemente, não faz parte desse grupo há muito tempo, mas o Renato é um jogador que já passou por muitas coisas na carreira e ontem, nesse desembarque, ele falou com exclusividade aqui pra gente, pro Jornada KTO 1902. Então, se você não conferiu, dá uma conferida porque vale a pena, tá? Vamos começar esse vídeo com a informação do jogo de ontem, porque o dia foi tão movimentado e tão agitado que muita gente, eu acho que não tá nem sabendo que teve jogo pelo grupo do Fluminense ontem na Libertadores. Lá em Santiago, no Chile, o Colo-Colo não saiu de um empate em 0-0 com a Alianza Lima. Isso é uma excelente notícia para o Flu, evidentemente. Afinal, se o Colo-Colo tivesse vencido a partida, né, se isolaria, iria chegar a 6 pontos na tabela de classificação, deixando o Fluminense para trás, pelo menos, claro, até o jogo de amanhã. Com esse empate, Fluminense e Colo-Colo, neste momento, estão com 4 pontos. O Fluminense tem, nos critérios de desempate, o Fluminense está à frente e, se vencer o Cerro, terá a oportunidade de abrir 3 pontos de vantagem nessa liderança. Por isso, esse jogo fica ainda mais importante, conquistar essa vitória fora de casa, para depois, até para poder ir para Santiago numa situação mais tranquila. Imagina se chega lá empatado com o Colo-Colo, depois o Colo-Colo poderia abrir 3 pontos. Enfim, o Fluminense vai poder, se conquistar essa vitória aqui diante do Cerro, que evidentemente não será uma tarefa fácil, imagino eu, terá a oportunidade, portanto, também de conquistar, de abrir 3 pontos na vantagem, o que seria muito bom nesta altura da fase de grupo. Escândalo no Fluminense. Carrasco do Boca da Libertadores foi separado por indisciplina, foi afastado por indisciplina, que é uma tradução do Google, né? Falando aqui do John Kennedy, que para eles, evidentemente, tem uma memória recente, muito viva, o John Kennedy fazendo o gol do título da Libertadores. E aqui eles desenvolvem a matéria, né, falando que o clube não deu detalhes, mas que esses detalhes acabaram vindo à tona. Enfim, a repercussão não foi só no Diário Olé, não. A imprensa paraguaia também repercutiu, evidentemente, afinal de contas, né, o Fluminense vai enfrentar o Cerro amanhã. E aqui nessa matéria que foi publicada pelo Netflu, dá para a gente ver aqui a repercussão no ABC Deportes, que é um jornal aqui de Assunção. Ó, alerta Cerro Porteño, atenção Cerro Porteño, Fluminense afastou 4 jogadores por uma rodada, na verdade uma rodada de Libertadores, hein, porque também do Campeonato Brasileiro. Ó, tem aqui o ABC Deportes, que é um jornal aqui de Assunção, dizendo que o Fluminense afastou os 4 jogadores por uma festa em concentração. Tem também aqui o Diário Popular, dando destaque para o afastamento dos jogadores do Fluminense. O Fluminense chega descaracterizado diante do Cerro, jogadores punidos por farrear com mulheres em concentração. Enfim, os jornais aqui de Assunção também repercutindo tudo o que aconteceu, toda essa polêmica. Enfim, os jornais aqui também do Paraguai repercutindo toda a polêmica, o afastamento desses jogadores. Evidente que isso iria ser assunto por aqui e provavelmente será pauta também para os paraguaios na coletiva ou na entrevista que teremos hoje, provavelmente com o Germán Câmbio. Se eu não me engano, ele irá nos atender antes do treino, do único treino que o Fluminense fará aqui em Assunção, antes da partida de amanhã. A gente vai poder acompanhar o início ali da atividade e depois um jogador falará com a gente. Então a tendência é de que seja o Germán Câmbio. Se a gente tiver a presença de jornalistas paraguaios
no treino do Flu, certamente eles vão perguntar muito sobre isso, porque aqui está todo mundo muito curioso para saber como que isso impactou no elenco do Flu. E, enfim, aí uma opinião, uma visão minha, né, em relação a isso. Eu acho que é claro que no primeiro momento gera surpresa, o próprio Renato Augusto falou isso ontem, né, que foram pegos de surpresa, que não é algo muito comum hoje em dia, então ficou muito evidente isso. E é claro que internamente os jogadores comentaram e alguns ficaram muito, muito insatisfeitos. Dá para dizer que houve uma revolta assim, de certas lideranças do elenco, tá? Em relação a essa atitude desses jovens que acabaram sendo afastados. E aí o que eu consegui apurar é que, primeiro, né, eles não esperavam que isso poderia vir à tona dessa forma, e muito menos que o Fluminense iria tomar a atitude de externar isso antes mesmo que essa situação chegasse ao conhecimento de um jornalista, por exemplo. Os garotos realmente não esperavam isso, foram pegos de surpresa, ficaram assustados com a punição que eles levaram, com a repercussão, evidentemente, e meio que acusaram um golpe ali, perceberam a gravidade da situação, que aquilo não seria tolerado pela diretoria, pelos jogadores, porque estavam ali numa concentração na véspera de um clássico muito importante, e por isso o Fluminense concentrou, para ter um controle melhor da alimentação dos jogadores, do descanso de cada um. É justamente por isso que foi feita a concentração, e uma concentração especial, porque normalmente o Fluminense não faz. Então isso revoltou ainda mais os jogadores. Eu posso falar para vocês aqui, eles tiveram um peso determinante nisso. E aí como que tudo também veio, como que tudo foi sendo esclarecido aos poucos? Hóspedes, moradores, enfim, do hotel reclamaram, e aí os seguranças foram buscar nas imagens internas do hotel, do circuito interno do hotel, e aí lá estava tudo ali. Eles pegaram toda a movimentação. Por quê? Foi tudo bem pensado. Os jogadores, ou seja, quem organizou isso, eu não sei quem estava de frente, eles reservaram um outro quarto para essas mulheres que foram convidadas por eles. Porque no andar dos jogadores, normalmente ele fica isolado, ele fica fechado e um segurança está ali vigiando. Então qualquer movimentação inesperada, obviamente, vai ser notada. Então eles reservaram um quarto no outro andar para que essas mulheres pudessem ficar, e aí aconteceu a festa. Depois que as reclamações foram feitas, os seguranças foram lá, observaram na câmera o que tinha acontecido, e aí isso chegou até ao Fluminense, ao staff e depois à comissão técnica. É um aviso definitivo de que isso não será tolerado. E a expectativa é de que esses jogadores envolvidos nisso entendam de uma vez por todas que um Fluminense campeão, como foi no ano passado, passa por uma união desse grupo e por um comprometimento acima de qualquer coisa. Ou seja, abrir mão de alguns prazeres momentâneos, e eu estou dizendo isso porque ninguém tá proibido de ir a uma festa, ninguém está proibido de namorar, pelo contrário. Mas há momentos, e há momentos que não dá. E há momentos que você tem que estar focado naquilo que você decidiu fazer para sua vida. No caso deles é jogar futebol. Então, vocês imaginem se o Fluminense perde aquele jogo para o Vasco. Como que ia estar essa situação agora? Né? Só parem para pensar. Então, acho que a diretoria agiu corretamente, o clube agiu corretamente, né? Eu acho que é um exemplo muito forte, é um recado muito forte que foi passado e que se foi realmente compreendido, eu não sei. Mas, pelo menos se não todos, alguns entenderam que não dá mais. Ou entra na linha, ou vai perder espaço de uma vez por todas. O recado foi dado. Cabe a cada um captar a mensagem. Mas, enfim, são outros detalhes de bastidores que eu estou trazendo aqui para vocês e que esse assunto ainda, né, deve render ao longo do dia. A gente vai falar com o Cano, mas a partir de amanhã, principalmente, é virar a chave, foco total na partida contra o Cerro Porteño,
que evidentemente é o mais importante a partir de agora. Então é isso, galera. Ao longo do dia, fiquem atentos. A gente vai voltar com muito mais informações e falando diretamente do treino do Flu a partir... Vai começar às 3 da tarde, que é o horário do Paraguai, 4 da tarde, horário de Brasília. A única atividade, na verdade, do Flu por aqui, no CT do Esportivo Luquem, clube que revelou Romerito, mesmo local onde o Fluminense treinou também no ano passado, antes de enfrentar o Olímpia, tá? Então, a gente volta com muito mais informações direto do treino do Fluminense, deixando você, torcedor tricolor, lado a lado com o clube, com o time neste momento importante. Aliás, valorizar, primeiro agradecer a vocês, todo o carinho, o apoio que vocês dão ao nosso trabalho, isso é fundamental, a ajuda que vocês dão ao nosso trabalho. Nem todo mundo pode ser membro, se você puder ser membro aqui do canal também é muito bem-vindo, nem todo mundo pode dar uma ajuda financeira, mas só de estar aqui interagindo, consumindo conteúdo, já ajuda demais a gente, para que possamos fazer coberturas tão relevantes e importantes como essa, né? Num momento como esse, de muita coisa acontecendo, é fundamental a gente estar aqui em loco, para saber como as coisas estão acontecendo, para observar, para colher informações importantes que só estando no local você consegue. Então a gente é o único veículo aqui do Brasil, né, o Canal do Lessa, Raiz Tricolor, Jornada KTO 1902. Né, hoje a gente tem um canal que é o Jornada, onde a gente centraliza as transmissões. Né, eu, Gabriel e Fio estamos por aqui para fazer essa cobertura e somos os únicos do Brasil que estamos aqui valorizando a campanha do atual campeão da Libertadores. Então, por isso a gente sempre pede o apoio de vocês, é muito importante para a gente, para que a gente siga nesse caminho de aproximar cada vez mais o torcedor tricolor do time, principalmente aqueles que moram muito longe, apurar, correr atrás e trazer as notícias realmente em cima do fato, no olho do lance, quando elas acontecem. Beleza, pessoal? Um abraço, então. Não esquece aí, tá? Do like, de se inscrever aqui no canal do Lessa. Tamo junto, um abraço, até mais tarde.